Isso. Vamos ler Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 13, que diz assim o texto: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vocês encontraram? Levítico 6 e 13. Eu queria ouvir a voz da igreja. 1, 2, 3. Amém. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Esse texto, amados, é uma das ordenanças do Senhor para Moisés, como deveria ser feito no tabernáculo novo que Moisés acabara de construir, conforme o modelo da visão que ele viu no céu. Tudo foi feito conforme o modelo para que Moisés mandasse fabricar. E ali foi realizado. E antes de inaugurar o tabernáculo, Deus deu a ordem para Moisés que o fogo deveria arder sobre o altar e nunca se apagar. E no capítulo de número 9 do mesmo livro de Levítico, nós vamos observar a inauguração do tabernáculo, a inauguração do holocausto, do altar do holocausto. Nós vamos vivenciar ali, é como se a gente estivesse vendo um vídeo, lendo a Bíblia, a gente vai imaginando as imagens, os acontecimentos, e nós vamos observar ali a primeira imolação do cordeiro no holocausto. No final do capítulo 9, nós observamos que não foi Moisés, não foi Arão que ateou fogo na lenha do holocausto. A Bíblia diz que o fogo veio do Senhor, acendeu a lenha e consumiu todo o holocausto. E desse fogo, queridos, que Deus acendeu no holocausto, Ele ordenou para os sacerdotes que vigiassem esse fogo, que cuidassem desse fogo, para o fogo não se apagar. E Deus ainda advertiu aos sacerdotes que não introduzisse fogo estranho no tabernáculo, que não introduzisse fogo estranho no ambiente espiritual que ali estava montado para adoração ao Senhor, o Deus Yahvé, o Senhor dos exércitos. E então foi colocado ali vários turnos de sacerdotes, para que o sacerdote que entrasse ao nascer do dia, ele organizasse a lenha para o fogo não se apagar, e o fogo ficava continuamente aceso. O sacerdote que entrasse ao pôr do sol, no final do dia, no segundo turno, ele iria ter o mesmo cuidado com o tabernáculo, com o altar do holocausto, para que o fogo não se apagasse. Todo o fogo do tabernáculo era a partir daquele fogo, fogo santo, fogo do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles negligenciaram essa advertência do Senhor, e a Bíblia diz que eles levaram fogo estranho, no capítulo 10 de Levítico, e eles entraram com fogo estranho, acenderam fogo que não era o fogo do Senhor. E vocês sabem o que aconteceu com esses dois sacerdotes, filho do sumo sacerdote Arão? Veio fogo do céu, saiu fogo do Senhor e os consumiu, e os matou ali na presença do Senhor, porque eles negligenciaram, eles entraram, eles introduziram fogo estranho dentro do tabernáculo, o qual o Senhor havia advertido que não fizesse. Então o fogo que ardia ali continuamente era o fogo acendido pelo Senhor, e a advertência era severa. Você vai ver no capítulo 6, entre o versículo 1 e o versículo 13, que vai ter pelo menos 3 advertências de Deus a Moisés, dizendo: e o fogo arderá sobre o altar e não se apagará, e o fogo deve estar aceso e nunca
se apagar. 3 vezes, pelo menos, Deus está advertindo. Então veja a importância de o fogo manter-se aceso. O ofertante, ele trazia ali o holocausto, era imolado ali, depois de ser vistoriado pela junta de sacerdotes, responsável pela avaliação da perfeição daquele cordeiro, daquele animal que era trazido. Então era autorizado ali degolar-se o animal, e participava ali a pessoa pecadora, a pessoa ofertante, a pessoa imperfeita daquele ato, para que todo esse holocausto, da forma, seguindo todo o rito de tratamento, de limpeza, higiene e cuidado, fosse colocado sobre o altar. O pecador participava dessa parte, mas a lenha, ela era colocada no altar pelo sacerdote. O pecador, ele trazia a oferta, a pessoa imperfeita trazia oferta, a pessoa perfeita, ela colocava a lenha, ela ateava a lenha, só o sacerdote responsável por aquele turno tinha a permissão de manusear a lenha para que o fogo não se apagasse. E depois de o holocausto ser totalmente consumido, haveria então de limpar de cima do altar as cinzas, porque a cinza, ela contribui para que o fogo se apague. A cinza, ela tira o vigor do fogo. Então era preciso limpar a cinza de sobre o altar, para que ali fosse realizado outro sacrifício. Mas as cinzas não era tirada por qualquer pessoa, a cinza era tirada por um sacerdote específico, e o sacerdote precisava estar paramentado com a roupa adequada para retirar a cinza. Ele não podia estar com qualquer roupa, e ele não podia, do jeito que ele tirava a cinza dali, já sair com aquela bacia de cinza e jogá-la fora. Ele tinha que trocar de roupas com outras roupas. Depois que ele tirava a cinza, colocava-a sobre ou ao lado ali do altar, ele trocava-se de roupa, despia-se daquelas roupas sacerdotais, as roupas consagradas para aquele ofício. Aí ele então pegava aquela cinza, passava pelo arraial e ia colocar lá fora do arraial. No lugar santo, ele precisava estar com roupas santas, com roupas consagradas, e aquela roupa não era permitido que ele saísse para lugar impuro com ela, ele precisava trocar-se. Observe o rigor de santidade que Deus exigia com o manuseio do tabernáculo, queridos. Por que Deus exigiu tanto rigor com o manuseio do tabernáculo, com o manuseio dos sacrifícios, tanta perfeição com o cordeiro que iria ser imolado ali, que iria ser apresentado para que fosse justificado a culpa do ofertante? Porque tudo aquilo, amados, era uma figura do que o Senhor haveria de fazer pela humanidade. Aquele cordeiro, ele tinha que ser perfeito, porque ele representava o perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro não poderia ter falha alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. Já vimos aqui 2 mensagens falando a respeito de Jesus e da morte vicária, ou seja, substitutiva de Jesus no Calvário por nós. Jesus, ele é aquele cordeiro que era imolado para que a culpa do pecador, ela fosse perdoada, ela fosse encoberta na presença de Deus. Jesus Cristo, amados, ele é o Cordeiro de Deus que nos justifica de todo o pecado, que nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que entregou a sua vida a Jesus, aleluia, ele não precisa mais imolar um cordeiro, ele não precisa mais derramar sangue de cordeiros para cobrir pecados, porque o sangue do cordeiro perfeito, aleluia, ele já foi derramado por nós no Calvário. Nós já somos justificados pelo sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia.
O nosso sacrifício agora é oferecer o nosso próprio corpo em louvor e adoração a Deus. É oferecer o nosso holocausto agora, queridos, não é mais queimar um cabrito. O nosso holocausto agora é dominar pelo poder da palavra de Deus e do Espírito Santo a velha natureza que habita em nós. Esse é o nosso holocausto diário, esse é o nosso sacrifício diário. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Mas eu quero voltar aqui à expressão: o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. O sacerdote, ele precisava manter a lenha acesa, ele precisava manter a lenha organizada. Deus, ele acendeu fogo, presbítero Josa, mas tinha algo que o sacerdote podia fazer, era organizar a lenha. Deus não vai fazer aquilo que é papel seu como igreja, como adorador fazer, aleluia. Tem muito crente que está com a lenha cheia de cinza, que não está organizando a lenha no altar, e o fogo está se apagando, e não é culpa do Senhor, não é culpa do Espírito Santo, é culpa do sacerdote que não está organizando a lenha, é culpa do sacerdote que não está tirando a cinza de sobre o fogo está ardendo. A palavra de Deus, aleluia, a presença do Espírito Santo, a comunhão, aleluia, com o Senhor, é o fogo de Deus nas nossas vidas, precisa estar aceso, precisa estar queimando. O fogo, ele é um purificador, ele queima todo o pecado, toda a impureza, toda a sujeira, ela é purificada pelo fogo. A prata, quando ela é para ser purificada, ela é lançada no fogo. O ouro, para ser purificado, ele é lançado no fogo. O fogo é um agente purificador, aleluia. E o fogo na vida do crente é a presença de Deus, é a intimidade com Deus, é a santificação na vida da igreja, aleluia. E esse fogo não pode apagar, amados. As sutilezas de Satanás, ela tem apagado o fogo na vida de muita gente. Muitos crentes estão aí com o fogo apagado, estão só saindo uma fumacinha. Alguém olha e diz: eita, mas aí já teve um fogo, uma labareda tão bonita, e agora só tem uma fumaça. Cuidado, queridos, se ainda está fumaçando, ainda tem jeito, porque tem muitos que já morreram, tem muitos que já caíram, tem muitos que já se desviaram, já vacilaram na fé. Se ainda tem fumaça aí, assopre este fogo, tire esta cinza, aleluia, e glorifica o teu Deus. Coloque a tua vida em santificação diante do Senhor, aleluia, para que você não seja apagado. Louvado seja o nome do Senhor. O fogo representa a nossa santificação diante do Senhor, o nosso compromisso diante do Senhor, aleluia. Aonde há a presença de Jesus, arde o fogo. Presbítero Francisco Alencar, aleluia. Eu me lembro daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, desanimados, depressivos, desiludidos da caminhada após o Mestre, porque o Mestre havia sido crucificado, havia sido sepultado. Jesus aparece ali, mas não se deixa conhecer por eles, e começa a conversar sobre a palavra, começa a conversar então sobre o plano de Deus para o Cristo. Mesmo assim, eles não conseguiam abrir os olhos espirituais e racionais para conhecer ao Mestre. Mas na hora que Jesus parte o pão, então Jesus se dá a ser conhecido por eles e vai embora. E então eles ficam assim: mas eu estava desconfiado. Um deles comentou e disse: você não percebeu como ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Ainda está ardendo no teu coração a presença de Deus? Aonde Jesus está, arde o coração. Aonde Jesus está, tem presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixa esse fogo apagar na tua vida. Jesus está contando contigo na tua vizinhança. Jesus está contando contigo na tua faculdade, na tua escola, no teu trabalho, aleluia. Aonde você abrir a tua boca para falar, vai arder os corações. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Não deixa esse fogo apagar, amados. Você é o sacerdote responsável por manter este fogo aceso, por manter essas labaredas vivas, aleluia. A lenha, ela é um dever
do sacerdote, aleluia. E Pedro, ele afirma lá em 1 Pedro 2:9, vós sois geração eleita, nação santa, geração eleita, e o quê? Sacerdócio real, aleluia, glória a Deus. Então você exerce o sacerdócio, aleluia. Então tenha responsabilidade em manter a lenha acesa, o fogo aceso, em tirar as cinzas, soprar as cinzas, porque se você não tirar a cinza, o fogo vai apagar. Tem muita gente que, com as sutilezas de Satanás, está deixando as cinzas repousar sobre a lenha. E lenha com cinza, o fogo é preguiçoso, o fogo amiúda e por fim se apaga. Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E o sal, se ele perdeu o seu sabor, para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens, botar na lama para diminuir o escorregadio. A lâmpada acesa não se coloca debaixo da mesa, se coloca num velador para dar luz a todos da casa. Você é comparado a esses dois símbolos, aleluia. Você precisa irradiar a luz, você precisa irradiar o sabor de Jesus, aleluia. Você precisa irradiar o aroma de Cristo, como diz Paulo, na sua vida. As pessoas por onde você anda e com quem você se relaciona, sabem que você é crente? Te respeitam como servo de Deus? Se isso acontece, você não precisa nem ser respeitado, não, porque a Bíblia não garante que nós vamos ser respeitados pelo ímpio por ser servo de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós vamos ser perseguidos, presos, esbofeteados, arrastados e mortos por causa do nome de Cristo. Nem sempre as pessoas vão te respeitar como crente, mas você não pode ser o crente 007. Você precisa se dar a conhecer que é servo de Deus e saber defender a razão da sua fé. Porque tem crente que não é capaz nem de defender a igreja quando alguém escarnece da igreja. Isso é covardia. Ah, pastor, eu vou ficar calado porque eu não sei ler, eu não sei me expressar. Irmãos, não tem desculpa. Você é comprado e lavado com o sangue de Jesus. Você tem certeza da tua salvação, que o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja Deus. Você tem convicção da real presença de Deus na tua vida? Então abra a tua boca, aleluia, e defenda a razão da tua fé. Louvado seja Deus. Não deixe esse fogo apagar. Não deixe este fogo apagar. Amém, queridos? Glória a Deus.